Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. O Senhor continua advertindo o seu povo, alertando. Deus faz isto e vamos lembrar que Ele sempre fez e que Ele continua a fazer. Em 2 Reis, capítulo 17, nós encontramos um histórico que eu reputo como muito importante. É algo didático que Deus inspirou o escriba para registrar todos os passos do desvio de Israel até a sua destruição como povo. O povo do norte, Israel, foi totalmente destruído. E tudo como aconteceu desde a saída do Egito, os passos vários que foram dados, os alertas que Deus deu, as várias fases, a época do deserto, a entrada na terra de Canaã, a época dos juízes, também depois a época dos reis. Em tudo aquilo, Deus estava sempre agindo e alertando o seu povo. O povo de Israel sempre começando com uns e outros, daqui a pouco aquilo ia generalizando e estava o povo todo na idolatria, na carnalidade, no pecado, na violência contra Deus. Pois é, começava sempre com alguns, e havia uma certa impunidade, e aquilo ia aumentando, daqui a pouco o povo todo estava naquela apostasia, naquele afastamento de Deus, longe de Deus, no pecado. E o versículo 13, segundo Reis 17, 13, resume o que o Senhor fez. O Senhor advertiu a Israel e a Judá por intermédio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: voltai-vos dos vossos maus caminhos, guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais e que vos enviei por intermédio dos meus servos, os profetas. Porém, não deram ouvidos, antes se tornaram obstinados, de dura cerviz como seus pais, e não creram no Senhor, seu Deus. O não crer em Deus é fatal. Hoje nós vivemos a era da graça, o evangelho é pregado, aquele que não crê é condenação na certa. A salvação é para quem crê e com sua atitude demonstra frutos e tem resultados e produz obras. Mas aquele que não crê já está condenado, Portanto, não crer é terrível. Israel viu os sinais de Deus, ouviu as profecias de Deus, tinha a lei de Deus que era lembrada, mas não quiseram dar ouvidos, não andaram com Deus, endureceram a sua cerviz, a coluna cervical, ou seja, não se humilharam, não abaixaram a cabeça, não se humilharam, endureceram o coração e foram então rejeitados pelo Senhor. Mas as providências de condenação de Deus são listadas aqui, foram gradativas. Deus mandou o inimigo daqui, o inimigo de lá, mandou peste, mandou fome, mandou seca, mandou dificuldades, mandou problemas, lutas, e gradativamente Deus foi apertando até que não houve mais jeito, e o Senhor então os matou a todos através dos inimigos, e os poucos que sobraram mandou para o cativeiro. Como diz aqui no versículo 18, o Senhor muito se indignou contra Israel e o afastou da sua presença, e nada mais ficou senão a tribo de Judá. Mas também a tribo de Judá foi atrás, não guardou os mandamentos do Senhor, rejeitou toda a palavra profética que Deus tinha mandado. Então, por fim, Deus rejeitou a
toda a descendência de Israel os afligiu e os entregou nas mãos dos despojadores, até que os expulsou da sua presença. Deus faz isto, não sem antes alertar. Deus alerta, exorta. Eu queria dizer o seguinte, o caminho do desviado é mais ou menos esse. O desviado recebe alerta de Deus, começa a relaxar, não dá o dízimo, não vai mais às reuniões, não dá culto a Deus. Quando vai à reunião, ele fica frio e já não lê a Bíblia ou não lê com alegria, por fim já nem lê mesmo. O seu coração está no mundo, começa a ver mais e mais televisão, o mundo vai entrando no coração, vai se afastando. Deus alerta, manda um profeta, Deus fala, dá uma visão, uma revelação alertando, e a pessoa endurece a sua cerviz, será quebrantada de repente, sem que haja cura. É o texto que Salomão traz. Aquele que muitas vezes repreendido endurece a sua cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Ou seja, Deus vai rejeitar. Isso acontece frequentemente com crentes, mas não sem Deus alertar. Uma vez um tio meu, que eu não acredito na salvação dele, nunca quis o Senhor, embora fosse filho de pastor, meu avô era pastor batista, esse tio perguntou, ô Érico, convenhamos, a pessoa só pelo fato, ele conhecia algo da Bíblia, de ter cometido um pecado assim com amor, um homem com uma mulher, com boas intenções, de amor, só por causa disso vai para o inferno, a eternidade no inferno não é desproporcional? Eu pensei, o que eu vou falar com ele, porque ele não dava muita oportunidade de falar. E eu tinha que aproveitar um minutinho ali, então eu pensei um pouco, orei a Deus e falei, tio, se a pessoa for para o inferno, não vai ser só por um ato desse, não. Com toda certeza, não vai ser só por um ato desse. Claro que a gente sabe que basta um pecado para condenar a pessoa. Mas eu falei assim com ele, não vai ser só por um pecado, vai ser porque a vida inteira a pessoa rejeitou o Senhor. Aí ele ficou pensando e mudou de assunto. Então foi o que eu falei, não vai ser só por um ato desse, não. Vai ser porque toda a vida a pessoa rejeitou o Senhor. Se a pessoa peca uma vez, é claro que Deus é paciente, misericordioso, e vai ter misericórdia, vai dar oportunidade de a pessoa se consertar daquele pecado, o sangue de Jesus já foi derramado para perdoar os pecados. A pessoa vai para o inferno, o crente vai para o inferno, porque rejeita o conserto, os alertas, as profecias, rejeita tudo que Deus tem falado. Ele não quer mudar de vida, ele não quer se arrepender, não quer mudar o seu caminhar. Aí, por fim, Deus o rejeita e isso é o que vai acontecer. O caminho de todo desviado é assim, em algum momento ele vai ser vomitado da boca do Senhor, pode morrer ou ficar vivo aqui na terra, mas longe de Deus. Em que estágio você está? Está pecando e consertando cada pecado e se arrependendo e se voltando para Deus com toda a sinceridade do coração? Você tem feito isso? Você está fervoroso e se animando para ser fervorosa na leitura da Bíblia, nos cultos, em falar de Jesus, evangelizar, orar pelos outros e visitar pessoas? Você tem se esforçado nisto? Ou você já esmoreceu, já se acomodou, já está enferrujando? Deus tem alertado, Deus tem dado sonhos, revelações, palavras proféticas. Eu quero enfatizar isso. Deus advertiu Israel, Deus alertou o seu povo, Deus continua advertindo a cada um de nós. Deus é Deus, Ele é misericordioso, nos ama, mas não pode aceitar a rebeldia. Então, você ouvindo a palavra de Deus, se quebrante enquanto é tempo, volte-se para Deus agora pedindo, suplicando misericórdia a Ele, se conserte, proponha mudar o seu caminhar.
É o que Deus está advertindo a você e mostrando o que pode acontecer com você se você rejeitar mais uma vez hoje esta palavra de Deus.